Você precisa ouvir isso. Sabe aquele momento em que tudo parece estar escapando pelas suas mãos e você não sabe por onde começar ou como reagir? A verdade é que, por mais que você tente controlar as coisas, alguma luta sempre surge. Problemas em casa, desafios no trabalho, conflitos internos. Não adianta fugir. A vida é feita de batalhas e ignorar isso só vai te deixar mais vulnerável. Mas aqui vai uma revelação chocante. Você já tem em suas mãos todas as armas que precisa para vencer. Sim, todas. E se você não as está usando, talvez seja a hora de aprender como fazê-lo. É como um soldado indo para o campo de batalha. Desarmado, você realmente acha que isso vai acabar bem? Mas calma, não é tão complicado quanto parece. Existe um plano, uma estratégia, algo que pode transformar completamente como você encara e supera esses desafios. E a parte mais poderosa, ele não só fortalece seu espírito, mas também traz paz à sua mente, preparado para descobrir como vencer com perseverança, verdade e força. Então fique aqui, porque o que eu vou te mostrar pode mudar tudo. Ah, e um alerta. O segredo espiritual que você está prestes a ouvir não é para qualquer um, mas para pessoas que estão cansadas de falhar e realmente querem começar a vencer. Filhos, obedeçam a seus pais. A obediência aos pais é uma das lições mais fundamentais que alguém pode aprender ao longo da vida. Quando uma criança ou adolescente escolhe ouvir e respeitar seus pais, não está apenas garantindo a harmonia no lar, mas também moldando o próprio caráter em valores como o respeito, a humildade e a disciplina. Imagine um jovem que faz questão de escutar os conselhos de seus pais. É como colocar um capacete de sabedoria que protege sua mente de decisões precipitadas. Esses atos, por simples que pareçam, se tornam uma base sólida para enfrentar as lutas do dia a dia e construir relacionamentos saudáveis. Assim, em cada pequeno ato de obediência, há um reflexo de algo muito maior, o desejo de perseverar na justiça e na paz familiar. A prática da obediência resulta em recompensas, muito além do que os olhos podem ver. Quando um filho escolhe colaborar em casa, seja ao arrumar a cama ou ao ajudar nas tarefas de forma espontânea, ele está fortalecendo a armadura da fé que carregará pela vida inteira. Não se trata apenas de seguir ordens por seguir, mas de compreender que essas ações são também reflexo da vontade divina e do caminho que Deus apresenta para a vida. Além disso, a obediência abre portas para relações mais próximas e afetuosas com os pais, criando um ambiente onde o diálogo e a vigilância espiritual se tornam comuns. Aliás, experimenta cumprir aquela tarefa antes mesmo que sua mãe peça. Às vezes, um simples "eu já fiz" evita tantas discussões, quanto uma oração bem colocada evita conflitos internos. Entretanto, isso não quer dizer que obedecer seja sempre fácil. Afinal, a vida nem sempre vem com um manual claro sobre o que fazer. Mas quando há uma decisão consciente de agir com resistência e força, escolhas acertadas começam a fluir. Por exemplo, mesmo que seja difícil negar um convite de amigos para sair tarde da noite, ouvir os conselhos de um pai pode ser exatamente o que trará proteção. Essa é a verdadeira essência de usar o escudo da fé. Entender que ele está ali para guardar tanto a alma quanto os passos no caminho. E nesse fluxo de pequenas batalhas vencidas, surge o próximo desafio. Como ir além da simples obediência? Honra teu pai e tua mãe. Honrar os pais é mais do que apenas obedecer. É reconhecer o valor e o papel que eles desempenham em nossas vidas. O conceito de honra vai além de palavras ou gestos protocolares. É sobre demonstrar respeito, genuíno, gratidão e carregar consigo a consciência de que os pais, mesmo com falhas, são instrumentos de Deus. Pense nisso. Um simples ato como ouvir atentamente quando seu pai ou sua mãe compartilham suas histórias ou conselhos pode ser um exemplo prático de honra. É como vestir a armadura da verdade, protegendo o lar com o entendimento de que a família é um campo sagrado. Honrar, portanto, se reflete em atitudes diárias que promovem paz e harmonia. Um ponto que não pode ser ignorado é a promessa divina ligada a esse mandamento: vida longa e próspera. Mas prosperidade aqui não é só sobre riquezas materiais.
É sobre a sensação de estar vivendo de forma plena, com clareza de propósito e com relações familiares fortalecidas. Honrar os pais é como erguer um escudo de proteção emocional e espiritual, pois fortalecer os laços com eles traz equilíbrio para outras áreas da vida. Por exemplo, ajudar seus pais em tarefas simples ou até mesmo mostrar interesse em suas lutas e preocupações abre caminhos para um lar onde todos se sentem ouvidos e valorizados. Nascentes de paz e justiça podem surgir de atitudes como essas, trazendo ainda mais respeito mútuo ao ambiente familiar. No entanto, honrar nem sempre é fácil, especialmente quando há conflitos ou diferenças de geração. Nesse ponto, a Bíblia nos desafia a ir além do fácil e abraçar a oração e a perseverança como armas para lidar com essas situações. A honra é tão poderosa que pode transformar corações e curar feridas. Imagine o impacto de pedir perdão aos seus pais por algo do passado ou de abrir mão de uma discussão em favor da reconciliação. É como empunhar uma espada espiritual, lutando contra o orgulho e a divisão. E quando conseguimos honrar até mesmo em situações difíceis, nos aproximamos ainda mais da missão que Deus nos deu para viver no dia a dia. Mas como equilibrar isso com a paciência em tempos de dificuldade? Pais, não irritem seus filhos. A relação entre pais e filhos deve ser regida pela paciência e pelo amor, e não pela hostilidade ou pela imposição desmedida de autoridade. Quando o apóstolo Paulo aconselha os pais a não irritarem seus filhos, ele os lembra de que a criação deve ser um ato de equilíbrio. Firmeza, sim, mas com compreensão. Um pai que exaspera seu filho é como um soldado que luta sem o escudo da justiça, expondo sua família a feridas emocionais que podem ser difíceis de curar. Por exemplo, ao invés de gritar com uma criança após um erro, como atravessar a rua sem olhar, tentar explicar a situação com calma criará mais impacto. Assim, a comunicação paciente se torna uma ferramenta de proteção e de ensino que ecoa na vida. A disciplina rígida ou imposta sem consideração pode gerar ressentimento ao invés de respeito. Não se trata apenas das palavras ditas, mas do tom, da postura, da intenção. Um pai que se ira facilmente, muitas vezes esquece que está lidando com o coração e o espírito de uma pequena alma em desenvolvimento. Usar o diálogo ao invés da imposição é uma forma de vestir o capacete da salvação, protegendo a cabeça, tanto do pai quanto do filho, contra julgamentos precipitados. Atitudes como entrar no mundo da criança, jogar com ela após uma correção, ou reforçar o positivo ao invés de apenas apontar o negativo, são passos simples que mantêm a paz no lar e ajudam a criar filhos emocionalmente saudáveis. Criar filhos no temor e admoestação do Senhor significa guiá-los com uma responsabilidade que vai além dos valores terrenos. É dar o exemplo pelo modo de vida. Pais que oram, que leem a Bíblia e que demonstram fé oferecem aos filhos um modelo prático daquilo que pregam. Ensinar valores espirituais não é forçar uma criança a decorar versículos, mas mostrar como vivê-los. Por exemplo, ao mostrar perdão depois de ser desobedecido, o pai exemplifica o uso da espada do Espírito em uma luta contra o orgulho. Dessa forma, pais e filhos caminham juntos, aprendendo com humildade. Mas como aplicar isso no ambiente de trabalho, onde existem tantas outras responsabilidades e desafios? Servos, obedeçam a seus senhores terrenos. Embora essas palavras tenham sido escritas em um contexto histórico de servidão, hoje esse ensinamento pode ser aplicado diretamente às relações de trabalho. Obedecer aos seus senhores terrenos significa executar suas tarefas com responsabilidade e integridade, como se fossem para Deus, e não apenas para um chefe humano. Quando agimos assim, usamos a armadura espiritual para proteger nosso caráter e demonstrar uma verdade genuína em nossas ações. Por exemplo, cumprir um prazo no trabalho ou ajudar um colega sem esperar nada em troca reflete os frutos desse ensinamento. Essa atitude é uma forma prática de trazer justiça e contribuir para um ambiente de paz e respeito mútuo. Mas a obediência no trabalho não deve ser vista como submissão cega. É, antes, uma oportunidade de demonstrar força interna e resiliência.
mesmo diante de desafios. Escolher agir de forma ética em um ambiente hostil é como segurar um escudo da fé contra as pressões diárias. Um funcionário que realiza suas tarefas com dedicação, mesmo quando o ambiente não é ideal, está seguindo um padrão de servir com coração puro, agradando a Deus antes de qualquer pessoa. Como exemplo, pense naquele momento em que você poderia fazer de qualquer jeito, mas escolhe dar o seu melhor. É nesse esforço que demonstramos uma fé ativa em que o Senhor recompensa quem age com integridade. Por fim, a obediência no trabalho nos convida a refletir sobre a motivação por trás das nossas ações. Quando assumimos nossas responsabilidades com alegria, como se estivéssemos servindo diretamente ao Senhor, experimentamos algo maior. Propósito. É vestir o capacete da salvação, sabendo que nossas atitudes têm impacto espiritual. Mais que cumprir tarefas, é sobre oferecer nosso serviço como uma forma de adoração a Deus. E isso vale tanto para grandes projetos quanto para pequenos gestos, como um sorriso ou um bom dia sincero. Agora, como transformar esse serviço obediente em algo mais profundo e com boa vontade? Sirvam de bom grado, como ao Senhor servir de bom grado. É uma ação que transcende obrigações ou mera formalidade. É sobre realizar cada tarefa, seja grande ou pequena, com o coração cheio de disposição e propósito. Quando servimos como se fosse para o Senhor, encontramos um significado mais profundo em cada ato, mesmo naquilo que parece trivial. Imagine alguém que trabalha atendendo clientes. Um sorriso sincero, mesmo em dias difíceis, pode ser uma forma de carregar a armadura da fé, refletindo a luz de Deus no ambiente de trabalho. Serve de bom grado aquele que usa o serviço como uma extensão da adoração, entregando seu melhor em cada desafio. No entanto, servir não significa apenas fazer. É a atitude de coração que conta. Realizar algo com má vontade é como entrar em uma batalha sem o escudo da justiça, vulnerável ao desânimo e à frustração. O verdadeiro serviço, por outro lado, é carregado de paz e transforma rotinas cansativas em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. Por exemplo, alguém que auxilia uma colega sobrecarregada no trabalho ou que se voluntaria em ações comunitárias demonstra um coração fortalecido pelo Espírito. Cada gesto alegre e generoso se transforma em uma forma de praticar a fé e espalhar a bondade de Deus na vida dos outros. Quem serve com boa vontade recebe muito mais do que dá. Ao agir assim, experimentamos um senso de propósito que nos conecta diretamente com a vontade divina. É como vestir o capacete da salvação, protegendo a mente contra pensamentos de desânimo ou desvalorização. Mesmo as pequenas tarefas, como organizar sua casa ou ajudar seus pais, tornam-se uma oportunidade de viver o Evangelho na prática. O serviço de bom grado não se limita ao local de trabalho ou à igreja. É um estilo de vida que harmoniza nossa fé com nossas ações. Mas esse estilo de vida só prospera plenamente quando refletimos o respeito mútuo em todos os níveis de relacionamento. E o que dizer dos líderes sobre isso? Senhores, tratem seus servos com respeito. Um verdadeiro líder sabe que sua autoridade não é apenas uma posição de poder, mas uma oportunidade de praticar justiça, respeito e compaixão. Quando Paulo orienta os senhores a tratarem seus subordinados com respeito, ele estabelece um princípio que transcende o tempo. A liderança deve refletir caráter e valores espirituais elevados. Tratar alguém com respeito no ambiente profissional, por exemplo, é como carregar o escudo da verdade, protegendo o ambiente de trabalho contra o abuso e a desconfiança. O líder que escuta com atenção, que reconhece os esforços de sua equipe, planta paz e fortalece a relação com aqueles que o seguem. E respeitar, nesse caso, é muito mais do que evitar autoritarismo. É guiar pelo exemplo. Um líder justo é aquele que pratica o que espera de seus liderados. Assim como Deus é imparcial com todos os seus filhos, somos chamados a refletir essa equidade em nossas relações. Imagine um chefe que, ao invés de simplesmente exigir resultados,
investe tempo para compreender os desafios individuais de sua equipe. É como vestir o capacete da justiça, protegendo tanto sua autoridade quanto o bem-estar daqueles que estão sob seus cuidados. Líderes que inspiram são aqueles que mostram empatia e tomam decisões que visam o bem coletivo. Por exemplo, oferecer oportunidades de crescimento ou ser paciente diante de um erro humano são formas práticas de demonstrar compaixão, tão necessárias em tempos de adversidade. Entretanto, exercer esse respeito pode exigir força emocional e sabedoria espiritual. Grandes líderes sempre se perguntam: como posso refletir o coração de Deus no que faço? Essa reflexão os leva a ações que vão além do óbvio. Quando um líder faz uma pausa para orar antes de tomar decisões difíceis ou busca na fé uma forma de lidar com as pressões do cargo, ele está empunhando a espada do Espírito para lutar contra o egoísmo e a arrogância. Liderar respeitando é mais do que uma escolha profissional. É um ato espiritual que produz frutos tanto na terra quanto no céu. E falando em força espiritual, como fortalecê-la em tempos de fraqueza? Fortaleçam-se no Senhor. Fortalecer-se no Senhor é compreender que nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta em todos os momentos. Muitas vezes, enfrentamos batalhas que parecem grandes demais para vencermos sozinhos, e é nesse momento que a armadura de Deus se torna essencial. Buscar força no Senhor é como reforçar o coração com um escudo espiritual, protegendo-se contra desânimos, dúvidas e ataques da vida. Por exemplo, ao iniciar o dia com oração e leitura da Bíblia, você fortalece sua mente e espírito para os desafios que virão, como se estivesse se preparando para uma batalha inevitável. O fortalecimento espiritual não acontece de forma mágica. É fruto de uma caminhada intencional e constante. Assim como um atleta se prepara com disciplina, dedicar tempo à comunhão com Deus é o que nos torna capazes de resistir às adversidades. Isso pode incluir práticas simples, como meditar sobre a palavra ou compartilhar testemunhos de vitória para encorajar outras pessoas. Pense em um momento difícil que você passou e que foi superado com a ajuda da sua fé. Não foi como sentir uma força invisível empunhando uma espada ao seu lado? Essa força não apenas capacita, mas também oferece renovação e segurança, mesmo em meio às tempestades. Personagens bíblicos refletem como essa dependência de Deus é transformadora. Davi enfrentou Golias não pela sua habilidade em combate, mas por confiar na força do Senhor como sua maior arma. Assim também, você é chamado a confiar em Deus diante das suas próprias montanhas. Alimentar-se espiritualmente com versículos como "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, é como vestir um capacete que protege sua mente de pensamentos negativos e de rendições precoces. Mas para viver constantemente com essa força, é preciso aprender a se revestir por completo, algo que vai além de palavras e exige uma entrega prática. E isso nos leva à poderosa lição da armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. A vida cristã é uma constante batalha espiritual, e Deus, em sua sabedoria, nos oferece uma armadura completa para que possamos enfrentar todos os desafios. Essa armadura não é física, mas espiritual, projetada para oferecer proteção e defesa contra as armadilhas do mal. Cada peça tem um propósito claro e poderoso. O cinturão da verdade firma e dá estabilidade, enquanto a couraça da justiça protege o coração contra ataques de mágoa e injustiça. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não apenas defende, mas também ataca de forma eficaz. Vestir essa armadura é como se preparar para uma batalha sabendo que não estamos sozinhos. Cada peça da armadura de Deus é fundamental para a batalha diária contra as tentações e dificuldades. Os calçados do Evangelho da Paz, por exemplo, nos ajudam a caminhar com confiança e nos lembram de que, mesmo em terrenos difíceis, Deus é quem nos guia. O capacete da salvação, por sua vez, serve para proteger nossa mente de pensamentos destrutivos, nos permitindo resistir à pressão do mundo com clareza. Imagine estar em um momento de dúvida ou ansiedade. Lembrar-se dessas peças é como ativar sua confiança em Deus,
sabendo que Ele já providenciou tudo o que você precisa para vencer. É um pacote completo que promove fé, ousadia e vigilância. Mas vestir essa armadura não é algo automático. Exige intenção e prática diária. Cada manhã, antes de enfrentar os desafios do dia, pergunte a si mesmo: estou revestido com a justiça e a verdade, pronto para lutar com perseverança? Tomar momentos de oração, meditar na palavra e internalizar seus ensinamentos são maneiras de se revestir espiritualmente. É como um soldado que verifica suas armas antes de sair para o campo de batalha. Somente quem está completamente equipado pode resistir e vencer as tentações e dificuldades do dia a dia. E onde encontramos a força para vestir essa armadura? Ela nasce na oração constante e sincera, sobre a qual falaremos agora. Vistam toda a armadura de Deus. A oração é o elo mais poderoso entre o homem e Deus, sendo ao mesmo tempo uma arma e um alívio. Quando Paulo aconselha a orar em todas as ocasiões, ele não está falando apenas de momentos de necessidade ou desespero, mas também de gratidão, reflexão e busca contínua. A oração constante é como carregar um escudo, pronto para ser levantado a qualquer momento, protegendo de dúvidas, medos e ataques externos. Imagine começar o dia com uma oração sincera, entregando suas preocupações e esperanças a Deus. Esse ato não apenas prepara o coração, mas abre a mente para o agir divino nas situações mais inesperadas. Existem diferentes formas de orar, cada uma apropriada para momentos únicos da vida. A oração de intercessão nos convida a lutar em favor de outros, enquanto a oração de gratidão nos lembra de tudo o que já foi conquistado. Ao orar por sabedoria antes de tomar uma decisão importante, ou mesmo durante um momento de conflito no trabalho, você empunha a espada do Espírito, permitindo que a vontade de Deus brilhe através de suas escolhas. Por exemplo, você já tentou orar antes de um diálogo difícil? Muitas vezes, a resposta divina está em acalmar seu coração e guiar cada palavra. É nesse ato que a fé se fortalece e a paz se multiplica. Orar em todas as ocasiões também demanda vigilância e perseverança. A vida pode ser cheia de distrações, e manter uma rotina de oração exige um esforço intencional. Momentos simples, como um intervalo no trabalho, podem ser transformados em períodos de comunhão com Deus. Mesmo nas batalhas mais intensas, quando as palavras falham, o simples ato de buscar com o coração já é suficiente. Assim, a oração se torna não apenas um refúgio, mas a base para suportar e vencer cada luta. Afinal, orar é revestir-se de toda a armadura de Deus, garantindo que ela esteja firme e ativa. Mas agora, e quanto àqueles que ainda precisam ouvir a importância disso em suas vidas diariamente? Agora que você conhece as ferramentas poderosas que podem transformar sua vida, a pergunta que fica é: você está pronto para aplicá-las? Pense em todas as batalhas que você enfrenta diariamente e imagine como seria ter a armadura de Deus protegendo cada passo seu. Como seria viver com a certeza de que, não importa o que aconteça, você está preparado para vencer? Não deixe que essas lições fiquem apenas na teoria. Comece hoje mesmo a incorporar a oração, a fé, a justiça e a verdade em sua vida diária. Você está disposto a mudar o rumo da sua história? Quais são as áreas da sua vida que mais precisam de transformação? Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências. Lembre-se, a mudança começa com um pequeno passo de fé e perseverança. E para continuar aprendendo e se fortalecendo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode te ajudar a crescer espiritualmente e a vencer as batalhas do dia a dia.